Queridos alunos dos sextos anos, espero que todos estejam bem. Bom, para a nossa aula de hoje, teremos um tema novo, tá? Introdução de matéria nova. Hoje nós falaremos sobre células e suas funções, tá? Para iniciarmos, vocês precisam entender o que é uma célula, né? As células, pessoal, elas são unidades funcionais e estruturais de todos os seres vivos. Ou seja, ela forma o nosso organismo. As células, elas têm funções diversas, formatos diversos, né? Porque cada parte do nosso organismo precisa de uma célula diferente. Falaremos um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? Todos os seres, eles são formados por células. E esses seres, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Vou explicar o que significa cada um desses termos, tá? Unicelular significa um ser vivo que possui apenas uma célula. Pluricelulares são seres vivos que possuem muitas células, né? Várias células. Um exemplo de um ser unicelular, a bactéria. Um exemplo de ser pluricelular, com muitas células, o nosso organismo. Tudo bem? Bom, o que vocês precisam saber também? Toda célula, ela possui uma estrutura em comum com 3 componentes. Esses 3 componentes, todas as células possuem, tanto a célula da bactéria como a célula do ser humano, por exemplo, que são membrana, material genético e citoplasma. Essas três estruturas, todas as células possuem. Tudo bem? Bom, quais são os tipos de células? Os tipos de células existentes. Nós temos as células procariontes e as células eucariontes, tá? Vocês podem encontrar o tema também como termo procarióticas e eucarióticas. Bom, as células procariontes, elas são células simples, elas são células menos complexas. Um exemplo de um ser procarionte é a bactéria. E a célula eucarionte é uma célula já complexa, uma célula com muitas estruturas. Um exemplo de quem tem essa célula somos nós. Bom, pessoal, agora vocês já sabem que as células podem ser procarióticas ou procariontes e eucarióticas ou eucariontes. Bom, já sabem também que a procarionte, ela tem como exemplo a bactéria, que é um ser unicelular. No caso das eucariontes, nós temos tanto a célula vegetal, que entraria uma planta, uma árvore, né? E uma célula animal. Nós temos então dentro da eucarionte tanto células animais como células vegetais. Vocês vão entender também algumas diferenças, tá? Mais para frente falaremos sobre cada organela existente, sobre cada estrutura existente dentro dessas células e o que são essas organelas, quais são essas funções dessas organelas. Apareceu agora um outro termo. Organelas, pessoal, são estruturas das células. Elas são como se fossem os órgãos das células. Essas organelas, elas são estruturas que formam essa célula. E vocês vão aprender nas próximas aulas todas essas organelas, quais são as suas funções, tudo bem? Bom, já para ficar claro na cabecinha de vocês, vou passar algumas diferenças das células procariontes e eucariontes, tudo bem? A célula eucarionte, pessoal, que é uma célula animal, tem como exemplo nós, um cachorro, um cavalo, né? Elas possuem núcleo, tá?
esse núcleo, ele vai ter dentro dele o seu material genético, ou seja, o material genético, ele fica armazenado dentro desse núcleo, tá? O que não acontece na célula procarionte. Uma grande diferença entre as células eucariontes e procariontes é a presença do núcleo. O núcleo, ele aparece na célula eucarionte. A célula eucarionte é uma célula animal e vegetal, tanto do ser humano, como de um cachorro, como de uma planta, de uma flor, né? Essa célula eucarionte, ela possui núcleo. Esse núcleo, pessoal, ele vai armazenar o material genético. O material genético, então, ele vai ficar dentro do núcleo, no caso da célula eucarionte. Na célula procarionte, nós não temos o núcleo, tá? Então, lá na célula da bactéria, nós não temos esse núcleo. Ela possui, sim, material genético, né? Porém, esse material genético, ele fica disperso no citoplasma. Tá? Esse citoplasma vai armazenar esse material genético. Então, o núcleo é uma grande diferença da célula procarionte para a célula eucarionte. Tá? Bom, falaremos então nas próximas aulas sobre organelas, né? Mas já adiantei que as organelas são órgãos, como se fossem órgãos que formam essa célula. E a célula forma o nosso organismo. Nós não temos apenas um tipo de célula, nós temos uma grande diversidade de células, né? Como eu disse no início, o nosso organismo ele é constituído por células e ele precisa de células diferentes, de formatos diferentes, com funções diferentes. Eu preciso, então, para o meu músculo, um tipo de célula, neurônio, uma célula nervosa. Eu preciso de outro tipo de célula. E aí, na imagem, tem alguns exemplos dessas células, né? Célula sanguínea, célula cardíaca, célula do fígado e muito mais, né? O nosso organismo, ele precisa de diversas células, diversos formatos e com diversas funções para a nossa formação. Tudo bem, pessoal? Gostaria que vocês colocassem as dúvidas no nosso mural, tá? Tudo que surgir de dúvida, por favor, coloque no nosso mural para que sejam sanadas. Tudo bem? Coloquei um roteiro para vocês, um roteiro de estudo, um roteiro com algumas atividades que vocês vão fotografar e me devolver pelo Google Classroom. Tudo bem? Bom, gostaria de pedir para que vocês apertassem mais o lápis quando vocês forem responder as atividades. E, por favor, pessoal, tentem deixar a foto bem nítida, tá? Para facilitar a visualização no momento da correção. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!